Caros, o tópico hoje a ser abordado é sobre a movimentação de discordâncias. A movimentação da discordância pode se dar de duas maneiras fundamentais. Uma é o deslizamento, que é um movimento conservativo, e a própria escalagem, que é não conservativa. Então, no caso do deslizamento, a discordância se move no plano que contém a própria linha da discordância e o seu vetor de Burgers. Lembrando que há uma relação, dependendo do tipo de discordância, aresta ou espiral, da linha da discordância e o seu vetor de Burgers. No caso do movimento não conservativo, da escalagem, essa discordância ela vai se mover para fora do seu plano de deslizamento, que vai ser normal ao vetor de Burgers. Bom, a gente pode pensar na discordância, na visualização de uma discordância em aresta, por exemplo, ou da discordância em espiral, a gente pode pensar nisso como uma fronteira, a linha da discordância, o plano da discordância, no caso da discordância aresta, como uma fronteira, uma região que não deslizou e uma que deslizou. Antes da passagem da discordância, essa região está não deslizada, e após a passagem dessa discordância, a região foi deslizada. Então, por exemplo, esse é um exemplo na figura de uma discordância em aresta, em que em vermelho é a região por onde essa discordância já passou. Se vocês olharem, o plano FGHE delimita essa fronteira, o plano da discordância. E quando essa discordância passar, vai gerar uma região já deslizada. Em preto é a região ainda a deslizar, que a discordância ainda vai passar por essa região até no fim gerar um degrau. Então a gente pode considerar como uma região não deslizada. Tá? E isso é importante para entender que é o seguinte: antes do deslizamento, os átomos estão nas suas posições adequadas de rede. Na linha da discordância, no caso, por exemplo, ao se pensar numa discordância em aresta, aquele plano extra que está inserido, ele tem posições fora das posições naturais da estrutura atômica. Então, quando essa discordância passa, ela vai manter essa região desajustada junto com a sua linha em movimentação, e a região pelo qual ela já passou retoma as posições naturais da rede. E esse vai ser um conceito importante para a gente entender mais à frente outros fenômenos. Tá? Então, a tensão, o grande ponto das discordâncias é que a tensão necessária para mover essa discordância, já que eu tenho uma região que está fora da sua posição natural, essa tensão cisalhante é muito menor do que uma tensão generalizada aplicada, uma tensão cisalhante que eu precisaria para mover os átomos de suas posições em uma rede perfeita, como eu já apresentei numa das aulas. E no caso das discordâncias, essa tensão para mover a discordância é conhecida como tensão de Pius-Nabarro. E ela é muito menor do que a tensão teórica para movimentar os átomos em um cristal perfeito, ou para eu promover deformação plástica em um cristal sem discordâncias. Né? E essa tensão cisalhante é da ordem de 10 a 100 mil vezes menor do que essa tensão teórica em uma rede perfeita. Então, esse plano de deslizamento, esse plano
no qual a discordância vai deslizar, ele precisa conter a linha da discordância e o vetor de Burgers. Essa é a definição importante, por exemplo, do vetor de Burgers. O vetor vai sempre marcar a direção na qual a discordância vai se deslizar e promover o degrau da região que foi deslizada. Cuidado com uma noção um pouco confusa no caso da discordância em espiral, em que a frente atômica vai se mover numa direção, mas o deslizamento vai ocorrer em outra. Então, se a gente pensar aqui na figura, a primeira representa uma discordância em aresta. Esse deslizamento da discordância em aresta, por uma questão do plano extra que está inserido nessa região aqui, por exemplo, esse plano extra, ele limita o deslizamento dessa discordância aresta ao seu próprio plano de deslizamento. E além disso, você tem a linha da discordância que é muito bem marcada no plano de deslizamento, perpendicular ao seu vetor de Burgers. Quando a gente pensa na discordância em espiral, isso é diferente, porque a linha da própria discordância, desculpa, ela é paralela ao seu vetor. Então, essa linha ela não define muito bem um único plano de deslizamento. Portanto, o deslizamento não vai ser definido a um único plano. Notem que foi o que eu falei aqui, ressaltei, desculpa, no último slide, aqui na imagem da discordância espiral. Reparem que a direção de deslizamento, de formação do degrau da região deslizada, é paralela ao vetor de Burgers, que é essa primeira seta vermelha. E a direção no qual a linha da discordância espiral vai se movimentar é essa 90 graus da seta preta que eu acabei de desenhar. Cuidado com essa noção. Nesse caso da discordância espiral, a direção da movimentação da linha é uma e a direção de deslizamento é outra. Isso permite que a discordância em espiral tenha uma facilidade de mudar de plano de deslizamento. Então, é importante ressaltar que o deslocamento é esse deslocamento de átomos que vai ocorrer em função do deslizamento, e o degrau que vai ser associado com o movimento dessa discordância de espiral é paralelo à linha da própria discordância espiral, tá? Como eu ressaltei nas setas aqui. Então, um ponto importante, já que a discordância em espiral tem uma capacidade de mudar o seu plano de deslizamento, ela pode fazer o chamado deslizamento cruzado. Né? Eu botei aqui DLZ-C só para ser uma representação que eu posso usar e ficar claro no entendimento de deslizamento, que é um deslizamento cruzado. Um exemplo, para os metais cúbicos de face centrada, que o plano mais compacto, o principal plano de deslizamento é o da família 111. Então, quando se observa essa região, e eu já apresentei para vocês que no caso da cúbica de face centrada eu tenho, formando aquela estrutura octaédrica, vários planos 111 que são muito bem distribuídos pela célula unitária. Então, quando a gente olha, por exemplo, um pedaço de um anel de discordâncias, tem um trecho, que é isso marcado em vermelho, que a linha, pelo menos, está razoavelmente paralela ao vetor de Burgers, então é uma discordância em espiral. Se houver um obstáculo ao deslizamento dessa discordância em espiral, por exemplo, a tensão vai crescer para continuar movimentando essa discordância e pode ser o suficiente para que ela mude o seu plano de deslizamento, como que acontece aqui. Então a seta indica que ela vai correr, nesse caso pelo plano 1 menos 1, 1, com uma discordância em espiral.
Existe um caso onde pode haver a ocorrência do chamado deslizamento duplex. Se não ocorrer, ela vai continuar deslizando nesse novo plano, no 1 menos 1, 1. Agora, se nesse processo ainda for mais favorável o deslizamento pelo plano 1, 1, 1, lembrando lá do fator de Schmidt, que eu expliquei numa das aulas, e durante um trecho isso é o suficiente para que esse deslizamento desse trecho em espiral surpasse esse obstáculo, então esse trecho da discordância pode retomar o seu plano original, que é o baseado na segunda seta, fazendo o chamado deslizamento cruzado duplo, não duplex, desculpa. Tá? Um outro ponto interessante, que vai ser bem importante lá na frente na discussão, principalmente de taxa de deformação, por exemplo, em ensaio de tração, com a velocidade com o qual eu aplico uma carga, é que a velocidade das discordâncias ela vai ser função de parâmetros como a tensão cisalhante, diretamente, a tensão cisalhante, como temperatura, a própria pureza do cristal e o tipo de discordância que está se movimentando. Então, como exemplo, uma das relações empíricas é essa, que mostra uma relação direta entre a velocidade da discordância e a tensão cisalhante para movimentar essa discordância, sendo A e M aqui duas constantes. Isso é para ressaltar que quanto mais rápido eu quiser movimentar essas discordâncias, maior vai ser a tensão necessária para movimentá-las. O mecanismo ainda não é completamente conhecido, mas já se sabe isso. Então, por exemplo, aqui para diferentes tipos de cristais, nota-se que a velocidade aumenta, né, com a aplicação de maiores tensões, ou ao contrário, aplicações de maiores tensões cisalhantes é necessária para que se obtenha uma maior velocidade de movimentação das discordâncias. Essa vai ser uma explicação importante lá à frente. Por que maiores taxas de deformação tornam o meu metal mais resistente e menos dútil? Porque precisa-se de uma maior tensão para promover a deformação plástica, leia-se movimentar as discordâncias. Aí a gente tem que considerar uma outra forma de movimentação dessas discordâncias, de forma não conservativa, na chamada escalagem. A escalagem é muito pouco comum ou muito difícil para baixas temperaturas, salvo em condições como, por exemplo, materiais irradiados submetidos a uma intensa radiação. Porque para promover a escalagem há a necessidade da interação da própria discordância com defeitos pontuais. Os defeitos pontuais são basicamente as lacunas e os intersticiais, sendo que as lacunas são muito mais comuns na atuação face ao mecanismo de escalagem. Tá? Basicamente, né, de uma maneira simplificada, é um meio pelo qual eu vou auxiliar a movimentação de uma discordância em aresta, e ela vai conseguir se mover para fora do seu plano de deslizamento. Como é que isso vai acontecer? Se vocês observarem aqui o desenho em detalhe, aqui está o plano extra de uma discordância em aresta, e esse plano de deslizamento está marcado pelo plano extra de átomos. Agora, se por algum motivo for possível inserir ou retirar um átomo dessa posição, por exemplo, retirando, esse plano extra vai subir. E ao subir, ele vai para um plano de deslizamento num andar acima. Em contrapartida, se um átomo vier para a posição abaixo dessa linha da discordância, essa mesma discordância vai poder descer um degrau. E com isso eu tenho os meus mecanismos de escalagem dessa discordância. No caso aqui exemplificado, entra um átomo que está nessa posição A
E com isso, essa discordância, reparem que o plano extra desceu um andar, e ao fazer isso, houve uma escalagem que a gente chama de uma escalagem negativa. Esse exemplo aqui é uma discordância positiva fazendo escalagem negativa. Se, ao invés disso, se chegasse aqui e, deixa eu apagar só para facilitar, e nesse plano chegasse uma lacuna e removesse esse átomo dessa posição, essa discordância subiria um andar, seria uma escalagem positiva, que faria com que ela mudasse seu plano de deslizamento. O plano ainda é o mesmo, mas o andar desse plano, para usar de uma maneira mais descritiva isso. Tá? Bom, nesse sentido, a escalagem ela vai ser muito mais comum para aquelas condições onde eu tenha muito mais produção de intersticiais, como por exemplo, desculpa, e também de lacunas, como por exemplo em altas temperaturas, onde a formação de lacunas cresce exponencialmente com a temperatura, ou em situações como materiais irradiados, que tem uma produção proeminente de lacunas intersticiais e eles vão atuar de maneira significativa e importante na escalagem das discordâncias. Uma outra maneira que deve ser considerada é o seguinte: não apenas o fato de um defeito chegar a essa base da discordância, mas essa discordância servir como um emissor de defeitos e com isso fazer escalagem numa iminência da interação com o obstáculo. Por exemplo, se esse átomo aqui sair, ele vai deixar uma lacuna aqui e essa discordância vai subir um andar. Vai fazer uma escalagem, uma discordância positiva fazendo uma escalagem positiva. Tá? Então, a gente pode entender como receber uma lacuna ali ou esse átomo ser emitido. Em contrapartida, se por algum motivo, numa migração de intersticiais, foi empurrado um átomo, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, um átomo para essa posição aqui, embaixo da linha, consequentemente vai se formar um plano extra e vai haver uma escalagem negativa. Então, é muito, como eu falei para vocês, é muito mais comum esse tipo de interação com lacunas, que são muito mais móveis, e os intersticiais, por exemplo, o autointersticial, que seria um átomo da própria rede, é muito pouco provável numa rede, salvo em condições excepcionais. Tá? Deixa eu apagar aqui esses rabiscos que foram feitos. E continuando com isso, não se deve pensar que toda a linha da discordância vai se fazer escalagem, vai sofrer essa escalagem. Normalmente isso acontece por uma pequena seção ou várias seções dessa discordância, porque em função da interação com o obstáculo torna-se necessária a migração desses defeitos e a discordância vai subir e descer conforme necessidade. Lembrem-se que para a formação dessa seção que vai fazer a escalagem, forma-se uma espécie de um degrau, que é o que está representado na figura, mas isso requer um incremento de superfície que necessita de um aumento da energia para isso. Então isso não vai acontecer de graça, isso não vai acontecer por um simples evento aleatório. Ele vai buscar de alguma maneira minimizar a energia do sistema, por exemplo, na interação com o obstáculo, e aí pode-se fazer a escalagem de um certo trecho para superar esse obstáculo e a discordância poder continuar o seu movimento. Tá? Então aqui na figura, essa discordância vai promover 2 degraus. Aqui é um ponto importante que eu vou explicar no próximo slide. Ele faz o que é um degrau. Em português a gente só chama de degrau, mas em inglês, uma definição melhor nesse sentido, eles chamam de jogs. Porque é uma outra forma de degrau que eu vou definir para vocês, que são os kinks. Um degrau ele pode ser formado fora do seu plano de deslizamento ou no seu plano de deslizamento.
Lembrando que o plano de deslizamento dessa discordância, nesse caso, está aqui. Então, notem que esse degrau, ele só para fazer o elemento aqui da seta, ele está perpendicular a esse plano de deslizamento. Daí ele ser um movimento não conservativo, porque ele está fora do seu plano de deslizamento, seria um movimento natural. Perfeito. Então, como eu falei para vocês, é ter o cuidado para diferenciar dos, digamos assim, os jogs são os degraus fora do plano de deslizamento e os kinks são os degraus formados no próprio plano de deslizamento. Essa definição vai ser importante mais para frente quando eu apresentar a vocês as interações entre as diferentes discordâncias e a formação dos degraus. Mas de uma maneira mais simplificada, eu posso fazer isso aqui pelo menos para apresentar a problemática para vocês. Nas duas figuras de cima, há um exemplo de duas discordâncias, sendo representada pela letra A uma discordância em espiral, em aresta, e a da direita, letra B, é uma discordância em espiral. E ambas têm um degrau, que aqui ele está representado, mas reparem que esse degrau ele está deitado no plano de deslizamento, usando a expressão deitado, mas ele está formado no próprio plano de deslizamento. Um outro ponto a ressaltar, que eu já falei para vocês também na aula, é lembrar que aqui está destacado o vetor de Burgers e a direção desse vetor. Esse trecho aqui está paralelo ao vetor de Burgers. Então, nessa discordância, né, na letra A, desculpa, nessa discordância em aresta, o seu degrau é um degrau em espiral, porque a linha da discordância é paralela ao vetor de Burgers. Já na letra B, nota-se aqui uma discordância em espiral. Reparem que essa aqui é a direção de deslizamento da discordância, que é paralela ao vetor de Burgers, uma condição necessária. E essa direção é a direção de movimentação da linha da discordância, só ressaltando isso e mais uma vez falando. E nota-se que esse degrau, esse trecho aqui que está circundado, ele é perpendicular ao vetor de Burgers, como está representado aqui também. Então, ele é um degrau em aresta, e esse pedaço aqui, um pedaço em aresta, está perpendicular ao vetor de Burgers e ele vai ter liberdade de se movimentar e não vai prejudicar a movimentação das discordâncias, assim como em A, já que essa linha está paralela e ao vetor de Burgers, e no caso, como é um trecho espiral, não precisa ter um plano definido. Então, esses dois casos são também simplificados, simples da discordância lidar e não impedem a própria movimentação da discordância. Agora, reparem nesses dois casos, que são os degraus que estão fora do seu plano de deslizamento. Ressaltando o plano de deslizamento aqui embaixo, né, nas figuras C e D, onde eu marquei, e que esses degraus estão fora desse plano de deslizamento. No primeiro caso, né, a gente tem uma discordância em aresta com um trecho em espiral, um degrau em espiral, considerando o degrau só esse trecho aqui. Então, como ele está paralelo ao seu vetor de Burgers, não precisa ter, não fica preso a um único plano de deslizamento, não é um problema. Agora, se a gente pensar na discordância em espiral, na letra D, e pegando esse trecho aqui, eu vou ampliar um pouquinho e fazer maior, com um degrau. Esse degrau é uma discordância em espiral, esse degrau é em aresta, e sendo que o vetor de Burgers está para cá, e a linha da discordância quer se mover para lá, para a seta vermelha. Para cá, que eu digo, é a seta preta, que está paralelo ao vetor de Burgers. Então, essa
esse trecho, esse degrau, como é um degrau em aresta, teria a liberdade de se movimentar na direção da seta preta, porém, esse vetor não vai dar liberdade para que essa discordância se movimente na direção da linha da própria discordância em espiral. Agora pensando na linha da discordância em espiral toda. Isso vai gerar uma restrição da movimentação dessa própria discordância para completar o seu movimento de deslizamento. E isso vai promover o travamento dessa discordância, ou pelo menos dificultar o seu movimento. Tá? Então, ressaltando, como já apareceu aí, ambos os tipos de degraus, tanto o degrau no plano de deslizamento, leia-se o kink, quanto o degrau fora do seu plano de deslizamento, o jog, eles têm o mesmo vetor de Burgers da linha da discordância. Tá? Então, os degraus no plano de deslizamento não vão impedir o movimento das próprias discordâncias. Aí é um movimento individual dessa discordância. Eu ainda não entrei na interação de um com o outro. Bom, no caso dos jogs, dos degraus fora do plano de deslizamento, em um caso, quando é uma discordância em aresta com um degrau em espiral, vai haver liberdade para a movimentação da discordância pelo fato intrínseco da própria discordância em espiral não ter um único ou um plano de deslizamento fixo, poder se movimentar por meio, por exemplo, de deslizamento cruzado. Agora, no caso da discordância em espiral, que forma um degrau em aresta, vai haver, só vai ser possível fazer o deslizamento ao longo dessa linha da discordância, ao longo que eu digo da linha de deslizamento. Só que ele vai bloquear ou vai impedir a completa movimentação da discordância espiral ao longo do seu movimento da linha. Tá? Isso resulta numa produção de defeitos. Essa produção de defeito ela vai se dar se eu continuar tensionando o meu material, produzindo tensão cisalhante. Porque, olhando lá o defeito, como eu mostrei na seta para vocês, deixa eu apagar aqui para refazer esse esquema, como vai haver liberdade para esse degrau em aresta se movimentar para cá, porém não vai haver, ou vai haver liberdade restrita para cá, a única maneira no caso de um tensionamento grande é fazer um movimento não conservativo, como forçando uma escalagem, por exemplo. Se eu tensionar demais, a linha não vai romper, mas o que vai acontecer? Ela pode arquear e chegar a uma tensão crítica tal que haja uma migração preferencial, por exemplo, de lacunas para lá, e a partir disso, ao contrário, durante a movimentação começa a ser emitidas lacunas, porque os átomos vão se organizar para que essa discordância possa se movimentar. Então, ou intersticiais, o que pode acontecer é que a partir dessa movimentação não conservativa, tá, possa haver a produção, tá, deixa eu anotar aqui, produção de defeitos. E esses defeitos vão ser defeitos pontuais, os quais podem ser lacunas ou intersticiais. Depois, esses intersticiais, dependendo, podem ocupar posições na rede, mas ele vai sair como intersticial e vai interagir com a rede. E aí pode-se entender ao contrário, como a recepção de defeitos para essa seção da discordância. Mas o fato importante aqui é que vai haver esse tipo de movimentação, que não é um deslizamento, e de uma maneira
não conservativa, com a produção de defeitos. Bom, então, sobre a movimentação de discordâncias, como uma aula mais curta, esse é aquilo que vai ser apresentado. Até logo.